amados irmãos, a paz de nosso Senhor, para todos quantos estão nos vendo neste momento, seja você católico, seja você da Assembleia de Deus, da Quadrangular, não importa a sua denominação, para nós é um privilégio estar lhe recebendo aqui no canal. Estamos trazendo agora o 26º Devocional da Família, que traz o tema em Famílias Fortes, seus membros valorizam dons e talento. Eu faço uma pergunta para você: você tem algum talento? Ou você ainda não descobriu o seu talento? E se você tem o seu talento, você está utilizando ele para a obra de Deus, para ajudar outras pessoas? Você tem dom espiritual, você que serve a Deus, tem buscado a Deus para que Deus possa lhe abençoar com os dons espirituais? Ou você não tem e nem se importa em buscar? Ou se tem, acha-se melhor do que o outro? Bom, é sobre este assunto que nós estaremos a conversar neste momento, sobre os dons e talento que nós, como servos de Deus, devemos exercer, tanto na igreja, mas principalmente no meio da família. Você deve ajudar o seu filho a descobrir o seu talento. Uma vez descobrindo, incentivá-lo, encorajá-lo, para que ele assim possa exercer para a glória de Deus. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. É um prazer enorme estar trazendo mais um devocional da família. Você que está me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus ao canal. Você deve ter perdido todos os outros devocionais e outros vídeos que já existem no canal. O canal é exclusivamente para casais e família. Estamos aproveitando o momento porque é o mês da família. Estamos trazendo o devocional da família. Começou no dia 1º e vai até o dia 31. Para você então ver os demais vídeos que já se encontram no canal, é simples, é só fazer a inscrição. Faça agora a sua inscrição. Após fazer a inscrição, você não deve se esquecer de ativar o sininho para estar recebendo as suas notificações. Após ativar o sininho, você vai deixar o seu like, que é muito importante também, ou seja, a sua curtida, e depois de analisar todo o vídeo, todo o conteúdo, você não se esqueça de deixar o comentário. O comentário faz com que eu entenda, eu venha saber se você está gostando ou não do conteúdo. Vamos para o versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 25, do 14 ao 15, que diz assim: E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou o servo e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, segundo partiu e seguida partiu de viagem. Amados e queridos irmãos, assim como em uma família natural, a família cristã não possui membros iguais. Todos nós somos diferentes um do outro. Tenho falado sobre isso nos demais vídeos que nós já gravamos. Dentro do membro da família nós somos diferentes, consequentemente na igreja essa diferença ela se mostra dentro da igreja. Isso significa que todos os cristãos são diferentes um do outro. Por esta razão, todos têm uma contribuição para dar, em todos têm dom e talentos especiais. Todos nós, uns têm mais, outros têm menos, né? Eu até certa vez questionei com Deus qual era o meu talento, porque às vezes eu olho para mim mesmo e não vejo nenhum talento. Mas o talento, eu creio muitas das vezes que não é para mim olhar, é para as outras pessoas olhar e ser abençoado através dos meus talentos. Eu penso assim: todos temos dons, talentos e aptidões especiais que nos foram dados pelo Pai Celestial. Tantos talentos que às vezes nós nascemos com ele e desenvolvemos ele no decorrer do tempo, como os dons espirituais, tudo vem de Deus. Tua família pertence a Deus, teu emprego pertence a Deus, teu carro, tudo que tu tens, se tu verdadeiramente é fiel a Ele, sabe e entende que nada te pertence, tu é apenas um mordomo. E isso se aplica também aos talentos e aos dons, né?
Quando nascemos, trouxemos esses talentos e aptidões conosco. Quando nascemos, trouxemos. O que é necessário é alguém observar e ajudar-nos a desenvolver esses talentos, certo? O texto nos ensina que o verdadeiro dono dos talentos é quem determina a quantia de acordo com a capacidade de cada um. Alguns servos de Deus têm a capacidade de desenvolver 5 talentos. Outros servos de Deus só têm a capacidade de desenvolver 2 talentos. E outro servo de Deus é só 1 talento. No texto que nós lemos, o que tem 1 talento ficou zangado, né? Não fez nada com o seu talento. Muitos servos de Deus também fazem assim, porque ele só tem 1 talento e esse talento ele acha que não é útil na obra de Deus, ele muitas das vezes não faz nada para a glória de Deus. Até fica zangado quando outras pessoas têm vários talentos e são mais empenhadas na obra do Senhor, cria até ciúme, mas não deve ser assim. Deus sabe que se você tem 1 talento, você só tem a capacidade de desenvolver o talento que Ele te deu. O ensinamento bíblico é claro, não importa o quanto recebemos de talento, mas o uso que fazemos dele. E isso é muito importante nós entendermos. De que forma você está usando, mesmo que seja só 1 talento que Deus lhe deu, de que forma você está usando? Está usando para ajudar outras pessoas? Está usando para engrandecer o nome do Senhor? Ou está usando para se achar melhor do que os outros? Porque isso muito acontece dentro do círculo familiar e principalmente na igreja. Tem pessoas porque tem um dom de louvar a Deus, né? A outra não tem, ela se acha melhor do que a outra. Meu amado irmão e irmã, tenha cuidado com isso, viu? Dessa forma, às vezes uma pessoa até que não tem dom de louvar a Deus, não tem talento, mas louva com tanta sinceridade e fidelidade, é mais provável o louvor dessa pessoa subir ao céu do que o teu, quando vai louvar para se exibir, para se mostrar melhor do que alguém. Tenha cuidado com isso que eu estou lhe falando, eu também preciso ter cuidado, né? Bom, na família cristã, todos os membros têm talento. Todos os membros na família cristã têm talento. Os dons espirituais são exclusivos daquele que um dia aceitou pelo Espírito Santo Jesus como Salvador. Há uma diferença. Tanto faz você católico ou não, servo de Deus ou não, você tem talento. Agora, os dons espirituais é para aqueles que realmente têm compromisso com Deus e acredita que o Espírito de Deus pode lhe dar estes dons. Lhe dar, que não é seu, é o Espírito de Deus que vai lhe dar. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Eles são dados pelo Espírito. Já os talentos são aptidões naturais das pessoas para o desenvolvimento de atividades, o que é diferente. Qualquer pessoa pode ter talento, é natural, a pessoa nasce com ele e desenvolve no decorrer do tempo. Agora, o dom espiritual, qualquer pessoa pode ter, dependendo que ela tenha um compromisso com Deus e reconheça que Deus é soberano na sua vida. E tem mais, não é porque eu sou crente que eu vou querer o dom espiritual, eu quero, não é assim não. Quem me dá é o Espírito Santo de Deus, e aqui está escrito. É importante sabermos a diferença dos dons e dos talentos. Nós estamos falando já sobre isso, mas vamos falar aqui um pouco. O talento é um resultado de genético ou treinamento, enquanto que o dom espiritual é o resultado do poder do Espírito de Deus na sua vida. É o que nós estamos falando. E nós encontramos na palavra de Deus 2 cartas do apóstolo Paulo que fala sobre os dons espirituais. Eu vou ler só uma aqui nos versículos e vou dizer aonde eu vou. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim, verso 7 em diante: mas manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Primeiro você tem que entender que os dons espirituais têm uma utilidade para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, não é para você se exibir, não é para você falar só em línguas e tal, e achar que qualquer irmãzinha do lado não fala em língua, tu és melhor do que ela. Tenha cuidado com isso, viu, meu santo? Porque um pelo Espírito olha
pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, o outro pelo Espírito a palavra da ciência, o outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, o outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e o outro pelo mesmo Espírito de maravilha, e outros profecia, e outro dom de discernir o Espírito, e outros a variedade de língua, e outros a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, é só um Espírito, não é vários Espíritos distribuindo dons, não, diferente não, é só um Espírito, né? Mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é como tu quer, santo, é como ele quer. E eu quero te dizer uma coisa, não sei se eu estou errado teologicamente. Deus pode tomar o teu dom, né? Dom de pregar. Por quê? Porque você está talvez pregando para se exibir, para mostrar que é melhor do que o outro. Ele pode tomar, porque é o Espírito de Deus que dá, ele toma, é dele, não é não? Temos que entender isso. Também Romanos capítulo 14 fala dos dons espirituais. Eu quero dizer algo interessante, me esqueci de trazer, estou aqui no estúdio, né? Que a gente tem aqui na igreja Assembleia de Deus de Luiz Domingos, que é o anexo. Me esqueci de trazer um dos livros do saudoso pastor Ângelo de Souza, que fala sobre os dons espirituais. Compre, é uma relíquia, é extraordinário. Eu não acredito que você, assembleano, não tenha este livro na sua casa. Eu não acredito, sinceramente, não acredito, porque naquele livro você vai entender sobre os dons espirituais de uma maneira muito clara, porque o próprio Deus dá sabedoria ao pastor Estevão para nos mostrar a importância dos dons espirituais, né? Então nós temos que entender isso. Outro, qualquer pessoa pode possuir um certo talento, pode, cristão ou não cristão, enquanto que apenas o cristão possui dons espirituais. Qualquer um pode ter talento, todos nascemos com talento, porém os dons espirituais é dado àquele a quem Deus quer pelo seu Santo Espírito. É claro que você tem que pedir, né? Pedir o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, mas aí não é só porque você pede, é porque Deus quer te dar através do Espírito Santo. Enquanto os talentos, os dons espirituais, devemos ser usados para a glória de Deus. Tenho falado sobre isso antes. Tu está glorificando a Deus com os talentos que Deus te deu? Talento de ser um bom músico, de pegar lá o violão, a bateria, bater com habilidade. Esse talento tu está fazendo para a glória de Deus ou para te mostrar para os irmãos que tu é o cara? Tenha cuidado com isso, meu irmão. Cristão ou não, enquanto que apenas os cristãos possuem dons espirituais. Enquanto os talentos é dom espiritual, deve ser usado para a glória de Deus e para a ministração uns aos outros. Os dons espirituais se focalizam nesse serviço apenas, enquanto que os talentos podem ser usados para objetivo completo e não espiritual. Pode ser usado também os talentos para não espiritual. Você pode ser ter o talento de ser um bom pedreiro, né? Pode ser usado também na casa do Senhor, mas os dons espirituais e como talento tem que ser para a glória de Deus. E isso é importante nós entendermos. Precisamos entender também algo importante. Primeiro, que fomos chamados para produzir com qualidade. Mateus capítulo 13, verso 8. Em outros caiu em boa terra e deu fruto, 100, outro 60 e outros 30. E a palavra aqui está dizendo bom fruto, eu esqueci de dizer, mas ela está dizendo assim: outros caiu em boa terra e deu fruto. Fruto para quem? Para a glória de Deus. Você está sendo uma árvore frutífera dentro da sua casa e dentro da igreja. E esses frutos têm sido para quê? Para glorificar a Deus ou para te achar melhor do que os outros, né? Segundo, que precisamos fazer a obra de Deus com excelência, almejando o melhor resultado possível.
Como um agricultor, quando semeia o seu campo, o que o agricultor faz? Ele nunca semeia pensando colher a mesma quantidade que semeou. Ele semeia alguns sacos de semente, mas espera colher tonelada. É isso que você tem que fazer. Mas você deve semear e fazer a obra de Deus com excelência. Olha o que Jeremias, em capítulo 48, versículo 10 fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente ou relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Não retém. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Vou fazer a casa do Senhor todo relaxado. Faça isso não, meu. Porque eu só estou limpando o banheiro da igreja, eu só tenho talento de limpar. Ninguém está me olhando, ninguém está me aplaudindo. Não quero aplauso de ninguém. Eu tenho certeza que ele te olha lá no banheiro, aquele lá de cima, certo? Então tenha cuidado com isso. Terceiro, que nossos esforços para tal não anule o Espírito na nossa vida. Preste bem atenção, por causa do seu talento, agora não permitir que o Espírito de Deus esteja lhe conduzindo para você trabalhar com mais excelência. Quarto, precisamos nunca esquecer que todo resultado que alcançamos é para a glória de Deus e o crescimento da obra, e o Deus que tem e que seja louvado. Tudo que você faz, meu amado, tem que ser para a glória de Deus. Está tocando lá guitarra, glória a Deus, está fazendo para a glória de Deus. Aliás, eu conheço um rapaz na cidade de Raposa, só que quando ele pega o baixo, parece que ele entra em êxtase. Ele fica transformado ali pelo Espírito de Deus. Ele fecha os olhos, não olha para ninguém. E, rapaz, eu quando olhava aquele rapaz lá, que agora estou morando aqui na cidade de Luiz Domingos, eu sentia a presença de Deus, porque eu via nele que ele estava fazendo para a glória do Senhor. Faça assim, se é um talento, se é um dom, faça tudo para a glória de Deus, certo? Então é muito importante. Devemos em família valorizar os talentos dados por Deus para cada membro. Valorize o talento que o seu filho tem. Não critique, né? Valorize, nós vamos falar sobre isso. O importante na família é saber que o talento e os dons são dados por Deus e deve com absoluta certeza ser usado para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus e para a edificação do outro. Para a edificação do outro, sempre. Por exemplo, os dons espirituais, eles são internos, é para dentro da igreja, não é para se exibir na rua. Dom de língua, interpretação de língua, é interno, né? Agora, os frutos do Espírito Santo é externo, ele vai falar do teu caráter, paciência, amor, longanimidade, é externo, mas todos os dons, tanto os dons como o fruto do Espírito Santo é dado por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E nunca para que eu venha me vangloriar com meu irmão, né? As pessoas vão olhar em mim, eu vou ser o reflexo de um verdadeiro servo de Deus. É para isso, para ajudar os outros, para glorificar o nome do Senhor. Agora eu quero trazer aqui, amados e queridos irmãos, por exemplo, falando de talento, um exemplo muito importante de um grande homem de Deus. O profeta Moisés foi um grande líder, mas precisou de Arão. Todos nós precisamos um do outro, mutualidade no talento. Talento é para engrandecer o nome do Senhor, é para ajudar o outro, né? O profeta Moisés foi um grande homem de Deus, mas precisou de Arão, seu irmão, para ajudar como porta-voz. Eu preciso de você, você precisa de mim, certo? Alguns de nós somos líderes como Moisés ou bons oradores como Arão. Alguns cantam bem, tocam o instrumento bem, outros são bons repostistas, ou habilidoso em trabalhos manuais. Tem pessoa que é habilidoso lá na igreja em pintar para a glória de Deus. Há pessoas que têm o talento de entender os outros e de ser paciente e de animar outras pessoas e de ensinar outras pessoas. Tem pessoa que tem talento,
Tem pessoa que tem talento de ouvir o outro, fica ouvindo em silêncio, né? Ouve. Tem pessoa que tem talento para ensinar. Por exemplo, hoje eu vou precisar de paciência, porque eu vou ensinar a minha filha a andar de moto. Ela tem 24 anos, chegando a 25 anos, e pediu para me ensinar ela a andar de moto. Eu vou ter que ter paciência, porque, meu irmão, ensinar os outros tem que ter paciência, né? Muito bem. Agora deixa eu falar algo aqui interessante. Muitas coisas podem ser feitas para desenvolver o potencial nos membros da família. Talento nos membros da família. Você, pai, olha para mim, que isso aqui é interessante você entender. Principalmente com criança. É muito bom você estar atento aos seus filhos. Confirme algumas dicas. Vou conferir agora algumas dicas. Por exemplo, deixe que elas solte a imaginação. Deixe a criança à vontade. A criança com um talento para o desenho, atuação ou música precisa dar razão à sua imaginação. Deixe à vontade, não interfira, né? Não há recrimine quando elas estiverem testando novas habilidades. Pelo contrário, ajude-as, fornecendo o necessário para que ela desenvolva o seu potencial criativo. Ajuda ela, se é um desenho, compra lápis, compra um caderno de desenho, compra aí, dá vídeos que falam sobre desenho, ajude ela. Outro ponto, leve as atividades relacionadas ao seu talento. Ter figura de referência é extremamente importante para dar forma ao talento à criança. Leva figuras, imagens. Por exemplo, preste atenção, o teu filho gosta da bateria, você vai saber isso como criança. Aqui na igreja tem um menino chamado Heitor, que quando termina o culto ele corre para a bateria. O pai já deve estar entendendo que o filho é propício a ser um baterista na igreja no futuro. Então o que ele vai fazer? Compra vídeos, compra uma bateria pequena, dá um jeitinho aí, já vai incentivando e estimulando o talento da criança. Bom, outro ponto, exposições artísticas. Leve seu filho para exposições artísticas, concertos, show musical, se ele tem tendência para músico, peça, outros eventos, são ambientes que sem dúvida contribui para o desenvolvimento de suas habilidades. Leva ele para esses ambientes. É ambiente que se identifica com aquilo que ele está desejando. Agora, por último, deixa eu só passar aqui. Tenha paciência em todos os talentos. Quando você vai ajudar, estimular, como eu falei antes, que eu vou ter que ensinar minha filha a aprender a pilotar moto, tem que ter paciência. Mesmo quando o talento é inato, trabalhar para desenvolver pode ser duro, mesmo que ele nasça, mas tem que desenvolver, tem que ter desenvolvimento. Então é trabalho, tem que gastar tempo, o pai tem que ter tempo para isso. É uma atividade ao longo prazo que requer disposição e colaboração na prática, ou seja, na própria criança e na compreensão do seu ritmo. Então você tem que ser paciente com a criança. Os resultados vão aparecer a partir da decisão empregada e do acompanhamento afetuoso ao lado do caminho. Então, você está no caminho com a criança, está ajudando, e isso você vai perceber. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu assistei uma duas vezes aqui sobre meu neto, eu não quero ser melhor do que ninguém. O meu neto, eu perguntei para ele: Netinho, o que é que você quer ser quando você crescer? Ele disse: eu quero ser mecânico pastor. Salomão, Oi, qual é o que você quer ser quando você crescer? mecânico e pastor. Por que meu filho vai querer ser mecânico? Porque meu pai trabalha e ganha dinheiro, ele dá presente pra mim. Então eu gosto dessas coisas que o papai faz, então eu quero ser mecânico. E pastor, por que meu filho quer ser pastor? Porque os pastores lá, eles falam, né? Coisa de falar, e aí eles falam de Deus, e eu gosto, assim. Tá bom? Tá bom.
Pois tá bom. Tchau. Por que que ele disse isso? Porque o pai dele é mecânico profissional, tem uma mecânica lá, né? Uma oficina mecânica. E ele, de vez em quando, leva um filho e o filho vai mexer ali na chave de fenda. Ele também disse que quer ser pastor porque ele me olha de paletó, de gravata, na Bíblia debaixo do braço, pregando. Então ele quer ser mecânico pastor. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar uma gravatazinha pro rapaz. Uma gravatazinha. Vou de vez em quando falar de Jesus para ele, ensinar ele a pregar. É estimular aquilo que ele já está observando. Certo? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau.